isso podemos olhar para Santo Agostinho, que cometeu todo tipo de pecado, e pela oração da mãe, ela conseguiu fazer um caminho dentro de Santo Agostinho, pela força orante dela e de fé, que Santo Agostinho não teve como não se render diante da presença de Deus. E veja que bonito, Santo Agostinho se converte, não é pelas palavras que a mãe diz para ele. Por isso, mãe, você que reza pela conversão do teu filho, continue, porque a tua oração é mais forte do que o pecado dele. E haverá um dia que ele vai se render diante de Deus, porque é uma graça que vem do Altíssimo pela tua perseverança orante. Santo Agostinho, quando ele brigava com a mãe, quando ele discutia, a mãe nunca discutia com ele. Quando Santo Agostinho, ele usava de agressividade na sua voz, quando a mãe falava para ele que ele tinha que rezar, mas ele não queria, ele achava que aquilo não era uma coisa boa para a vida dele, porque ele queria ser um grande homem no mundo. Santo Agostinho ouvia sempre dos lábios da mãe uma palavra da Bíblia. E a palavra de Deus era lançada sobre a terra do coração de Santo Agostinho. E por isso que a palavra tem muito poder. Meu fundador, ele prega uma coisa que é verdade. Você é fruto da tua fala. Você é aquilo que você fala de você. Se você diz que você é um burro, você vai ser um burro mesmo. Porque você está confirmando. Está negando a tua inteligência que Deus colocou dentro de você. E você está se apropriando de uma mentira que não tem nem fundamento bíblico. Quando você diz, eu não vou conseguir, esta é uma palavra maldita que você lança sobre a terra do teu coração. E toda palavra maldita, quem toma posse é o inimigo de Deus. E transforma aquilo numa verdade. Se você diz que você tem medo de dirigir, se você afirma todos os dias isso, você vai criando uma muralha em volta de você, como se fosse uma verdade, que você é uma pessoa medrosa. E aí você não consegue dirigir isso. Mas você é fruto da tua fala. Você pode até estar com medo, mas se você vai tirando esse medo do teu subconsciente, proclamando, em nome de Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso viajar daqui para Paris e eu vou conseguir ir para Paris. Eu posso, mesmo não sabendo falar inglês, mesmo não sabendo falar francês, mesmo não sabendo falar a língua do outro mundo, mas com Jesus eu viajarei o mundo. Eu andarei de avião, não vou ter medo, porque naquele avião, quem estará lá como talvez na frente daquele avião, como comandante, como piloto, é o próprio Cristo. Por que nas nossas casas ainda vive uma casa que não vai para frente? Tem casa que eu entro para rezar, já sei. Aquela casa é uma casa que tem uma maldição sobre ela. Porque é proclamada a maldição o dia inteiro dentro daquela casa. A gente diz que o filho não serve para nada, que o filho não ajuda em nada, que o filho é um vagabundo, que o filho é isso, que é aquilo, que não reza, que não faz nada. A gente proclama a maldição o dia inteiro. A partir do momento que eu transformar minha casa num pequeno céu, lançar naquela casa a bênção de Deus. Esta casa é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, eu sou uma bênção, Deus está dentro desta casa, e o dinheiro desta casa é uma bênção. O Senhor vai fazer prosperar com esses 10 reais que nós ganhamos por mês, vai prosperar, vai se multiplicar. Quando eu lanço a bênção sobre tudo aquilo que eu faço, eu adquiro uma vida de forma diferente. Portanto, a mãe de Santo Agostinho lançava esta bênção sobre a vida de Agostinho. Lançava a palavra de Deus sobre a vida de Agostinho. Um dia, Santo Agostinho, andando pelas ruas, estava indo junto com os amigos dele. Ele para diante de uma cena. Quem fez ele parar diante daquela cena foi o próprio Cristo, fruto da oração da mãe, e vê ali os mendigos brincando no meio da rua. E ele para e começa a olhar aqueles mendigos. E ele percebe que os mendigos não têm nada de material, não tem roupa, não tem salário, não tem uma casa para morar. Entretanto, aqueles mendigos tinham o que ele não tinha. Aqueles mendigos tinham alegria, aqueles mendigos tinham paz. E quando ele contemplou essa cena, ele viu que os mendigos eram livres. E que ele era um homem aprisionado ainda pelas coisas do mundo. Que até aí ele só buscava a realização das coisas do mundo. Então ele parou e falou: Agostinho, veja o que você está fazendo com a tua vida. Esta cena levou Agostinho a ir para uma igreja
E quando ele chegou lá, quem estava pregando era Santo Ambrósio. E ao ouvir a pregação com tanta intrepidez, Santo Agostinho toma a decisão de se prostrar, de se converter diante de Deus. Santo Agostinho, nessa época, como ele tinha uma vida muito depravada, ele não casou, mas ele teve um relacionamento com uma mulher. E desse casamento nasceu um filho. Só que um belo dia, Santo Agostinho ainda era bem aventureiro, essa mulher toma a decisão de ir embora para a cidade dela, para o estado dela, que era a África, e deixou Agostinho com o menino. Deus já tinha um plano na vida de Agostinho. Então Deus leva o menino morre. E Agostinho se torna então um padre, depois um bispo, e hoje Santo Agostinho é doutor da Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho escreveu o livro As Confissões, que é um dos livros mais difíceis de ser lido, mas um dos mais belos livros, porque ele revela a podridão de pecado dele, mas revela a experiência de conversão. Revela neste livro o quanto que a mãe dele se doou pela salvação dele, e por isso esta mãe conseguiu fazer com que ele entrasse no castelo interior. E se estivesse na presença do rei, e se colocasse na presença do rei para sempre. Esse é o caminho que nós precisamos fazer.